Olá, poeira de estrelas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico tratado de modo descontraído. Você vai desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar no seu dia a dia. No episódio de hoje temos aqui eu, Carlos Barroca, e o meu rato preferido, Edu Correia. Temos também os convidados Carlos, Fernando e a Regina. Fala, Edu, no episódio de hoje a gente vai falar do técnico em química. Fala um pouquinho sobre isso aí. E aí, aglomerado de átomos, viajantes pelo espaço-tempo, como vocês estão? Tudo certo? Hoje nós temos um tema bastante interessante que nós vamos falar sobre o técnico em química, que é uma das áreas e uma das profissões mais interessantes e a contribuição de nós professores para a formação dessas pessoas que vão abrilhantar a química no dia a dia. Bem, hoje nós estamos aqui com alguns convidados muito importantes, né? E a gente vai começar aqui por um rato de laboratório. Sabia que a gente tem mais um aqui, Barroca? Isso é bom. E eu quero saber, Carlos, quem é você no laboratório da vida? Meu Deus do céu. Tudo bem? Prazer a todos. Muito prazer. Muito feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha história. Eu sou técnico em petroquímica, comecei lá atrás, no passado, 1990, e aquele técnico petroquímica começou a me levar dentro da profissão, né? Passei por algumas empresas, né? Conheci o Edu aí em algum momento da vida. Depois eu fiz bacharel em química, pós-graduação, mas peguei todas as vertentes da química, né? Tanto a química em via úmida, né? Que é a parte básica da química, né, até a finalização da parte instrumental, né? Conheço o Barroca também, aí o nome forte nessa área, mas basicamente isso, né? A gente seguiu uma caminha, né? Constituiu uma vida, criamos nossos filhos, tudo baseado na química, né? Em toda essa nossa profissão aí que é tão almejada, né? Que dá tantas informações aí para a sociedade. Nossa, é fantástico. E a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos na SGS do Brasil, né? Uma grande escola pra gente, né? Você continua por lá ainda, eu já passei por lá em duas oportunidades. Sim. Trabalhei em de 2003 a 2009, depois trabalhei de 2012 a 2014, só que aí eu estava lá em Paranaguá. Mas muito legal, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aí com a gente. Estamos aqui. E agora nós vamos apresentar o nosso outro convidado. Fernando, quem é você no laboratório da vida? Opa, olá, bom dia a todos aí primeiramente. Bem, eu não tenho essa experiência aqui, que nem o nosso amigo ilustre aqui tem, mas eu diria que eu sou aquela criança curiosa, né? Que acabou descobrindo que tudo que a gente vê é formado por pequenas coisas que a gente não vê, né? E isso Cara, é intrigante, né? Curioso, a gente se sente impulsionado por essa energia que leva nesse caminho aí da química. E eu posso dizer que me descobri nessa área, sabe? E tá sendo incrível, né? Tanto que a gente vê, assim, até os professores, cara, a paixão que eles têm por essa área é algo que contagia a gente. Entendeu? Quem gosta dessa área é apaixonado e segue nessa área fazendo com amor, né? E tudo que você faz com amor, cara, gera bons frutos. E é assim que eu espero seguir nesse laboratório da vida aí. E a nossa outra convidada especial, hein, Barroca? A nossa outra convidada, ela é extremamente especial, porque ela é uma das maiores formadoras de profissionais da química aqui na Baixada Santista. Ela pode não achar isso, mas muitos dos grandes profissionais da química que a gente tem hoje, trabalhando nos laboratórios, foram formados e passaram na mão dela. Então é um prazer aqui ter uma colega de trabalho nossa, minha e do Edu, né? Uma professora que, para mim, é uma referência na nossa área, a professora Regina. Quem é você nesse laboratório da vida, Regina? Fala pra gente. Obrigada, bom dia a todos. São longos anos aí na vida, né? Eu me descobri na química no ensino médio, embora tive dificuldade como todos os alunos. E aí fui procurar uma escola que na época tinha que escolher a profissão. E eu sou aquela pessoa, acho que até hoje não mudei, preocupada sempre com a formação do aluno, sempre tentar trazer coisas novas,
inventar coisas novas para os alunos, faz isso, faz aquilo, não deu certo, pense em coisas novas. Alunos têm coisas, né? Vou trazer novidades para a gente. E a prova disso é o Fernando, que foi um aluno nosso. Ele saiu da escola por um tempo, por um problema pessoal. E a gente sentiu muita falta, muita falta. E aí ele retornou agora, né, pra gente, está no segundo ano. E é uma grande honra poder estar aqui com vocês, poder estar aqui com ele, porque ele é aquela pessoa assim... Se ele tem dúvida, ele vai, ele pergunta, ele conversa. Eu sou curioso, cara. Ele vai muito além daquilo, sabe? Ele não para ali e fala tchau, até logo, até amanhã. Não. Ele fica até o final e vai tirando então, as dúvidas. Isso é muito bom pra gente, né? E trabalhar com vocês, o Eduardo, eu conheci esse ano. É muito bom, a amizade foi logo de início, né? Cara, é verdade. O Barroca, né, se fala desde... pode falar a idade aqui, não? Né? Desde 2007 trabalhando. Não é tão antigo. Então, assim. não. Se Mas, fosse assim, 1900, já me eu preocupava. aprendi muito com ele me deu sempre dicas como que tinha que fazer, porque eu estava iniciando no curso, né? Eu me formei, fiz curso técnico de Química na escola que eu trabalho hoje. E ele sempre, o Barroca sempre me dando essas dicas, né? Como tem que fazer e tudo. Então, senti muito a falta dele quando ele saiu. Mas agora ele está retornando, espero que fique por um bom tempo. A gente quando trabalha com magistério, quando a gente leva o conhecimento do que a gente adquire, né? O Carlos, o Edu, é muito importante você adquirir conhecimento e transmitir o conhecimento. Você só sabe o que você sabe quando você sabe transmitir. Mas tem uma coisa interessante aqui, eu não sei se vocês sabem, né? O Edu é técnico em Química também. Né? O Edu fez técnico em Química, como o Carlos falou, né? A gente, quando vai crescendo na carreira química, né? Eu sou engenheiro, o Edu é engenheiro químico, mas você fez também o bacharelado em Química. Fiz bacharel e licenciatura. Bacharelado e licenciatura, mas a gente começou, né? Nós três aqui, como o Fernando, começamos como técnicos em Química. Edu, fala pra nós, como é que você apareceu no técnico em Química? Como é que você começou e virou técnico em Química? Bem, meu amigo Barroca, na verdade é uma coisa bastante interessante, porque eu sou do Guarujá, né? Apesar de ter nascido em Santos, ser santista também, alvinegro praiano, mas eu morei no Guarujá a minha vida toda, e na cidade do Guarujá ela tem uma unidade fabril da Dow Química, antiga Dow Química, hoje é Dow Brasil, e eu desde muito pequeno sempre me encantava com aquela única indústria que tem no município do Guarujá. E eu passava ali na frente, falava, vou ser químico para trabalhar aqui, vou ser químico para trabalhar aqui. E no final das contas, em 1988, eu acabei tendo a oportunidade de prestar o vestibulinho e entrar na Escola Municipal 1º de Maio do Guarujá, que foi a casa de muitos bons profissionais que estão lá. São vários ratos que se formaram lá. E lá eu estudei e me formei no ano de 1991, né? E aí a trajetória começou. O Carlos fez no Zé Bonifácio? Não, eu fiz no Andradas. colégio no Andradas. No Andradas, é verdade. Junto com o Arilson. Arilson, abraço Arilson, meu camarada. Mas é uma turma, a gente se conhecia, né? Eram poucos profissionais na Baixada, da área de Química. E todo mundo conhecia, né? Então a gente tinha alguns sonhos que eram algumas empresas. Poucos lugares que eram tinha, poucos né? lugares, né? E a gente tinha alguns sonhos que eram algumas empresas. Eu quero me formar para trabalhar nesse lugar. Porque a gente vinha de uma geração que a gente não tinha muita informação com relação a o que eu vou fazer da minha vida, né? Como o Fernando tinha comentado antes da gente entrar aqui, era assim, o que você faz da vida? A gente não tinha uma profissão, né? Eu trabalhava num comércio, né? E aí a gente queria falar assim, poxa, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai criar nossos filhos, né? Nós tínhamos o Porto, que estava numa posição que estava com uma contratação um pouco mais baixa, a indústria ainda mantendo aí num patamar alto de contratação. E aí a gente falou assim, poxa, eu falei assim, eu vou ter que estudar. E aí aí tinha dois caminhos, ou fazia na época processamento de dados, ou fazia química. E aí tinha um amigo que chegou para mim e falou assim, eu vou fazer química. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer processamento de dados, né, mas a tecnologia começando. E aí no final o amigo, não, vou fazer aqui. Eu falei, vou fazer. No final fiz, me formei, consegui estágio, consegui entrar numa grande empresa, que é a União Carbide do Brasil,
né? Trabalhei 2 anos, que era o ápice, né? Onde que eu morava, o Carlos trabalha na União Carbide, né? Então você saiu daquela posição, né? E começaram a te colocar numa posição de status, porque você trabalhava nessa empresa, né? Numa empresa. E aí, dali você começou meu ramo de química, e esse amigo que me levou à profissão desistiu, hoje ele é microempresário, tudo. Não era pra ele. Não era pra ele. Mas Ele só vocês É, sabem tem que alguns moleques- o profissional da química tem uma coisa interessante, né? O Papa Francisco, ele é profissional da química. O Papa Francisco. Trabalhou em é. laboratório químico. É uma coisa Ah, interessante. só um minutinho. Papa Francisco, beijo pra ti. Beijo. Talvez o Papa ouça, porque Ouça. quando ele vê ratos de laboratório, ele vai se interessar, porque ele é um profissional de ciência. Sim. Ele trabalhou em laboratório. Pô, quem trabalha nessa área é apaixonado. Então, apaixonado. Apaixonado, é verdade. O Mário Covas, né? Lembra que eu te Mário contei? Covas, nosso governador, você me contou que ele também era... Fez o técnico em química aqui em Santos. No Santista. No Santista. Santista. Antes de Eu tive a fazer. oportunidade de dar aula pro neto, que foi o Bruno. Bruno Olha, Covas. que Eu fantástico. tive a legal. oportunidade de dar aula para ele no ensino fundamental. O Mário Covas ele fez o técnico em química, depois ele foi fazer engenharia civil na Politécnica da USP. Uhum. Então, Carlos, legal isso que você falou, né? A gente começa nas Sim, carreiras e não, depois a gente vai. Nós tivemos uma prefeita do Guarujá, né? Que foi A técnica- Maria Antonieta. Maria Estudou na mesma escola que o Edu. Sim, exatamente. Maria Estudou Antonieta lá, estudou no depois 1º de ela maio. passou no concurso e se tornou professora. Hoje ela Exato. continua dando aula lá na escola. E nós temos aquele papa lá do 1º de maio, que é o professor lá. O Luciano Professor Cardoso, Luciano, Cardoso, professor né? Luciano coordenador do curso. Isso, exatamente. muitos anos também, Muito né? tempo de Assim, carreira. referência, né? Lá naquela região ali também, Fantástico. né? Verdade. Mas, Barroca, você sendo um profissional da química, como é que você foi parar no técnico em química? É uma história interessante, porque o meu pai é técnico em química. Então, quando eu era criança, eu ouvia muito o meu pai falar do técnico em química, de trabalhar com absorção atômica, de trabalhar com espectrometria, e aquilo foi uma paixão desde a infância, né? E eu lembro que na COSIPA, na época, Sim. na Companhia Siderúrgica Paulista, tinha o Dia da Criança. E o meu pai trabalhava no laboratório e eu ia no Dia da Criança. Eu entrava no Dia da Criança, que era em outubro, e o pessoal estava começando a preparar a árvore de Natal. E eles colocavam tubos de ensaio, balões, tudo coloridos Sim. na entrada do laboratório. É verdade. E eu entrava naquele ambiente e eu via, falava, eu acho que é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Bom, e é o que eu tô fazendo pro resto Até da vida. hoje. É. E eu fui fazer o técnico em química numa escola que nem existe mais, que é o Colégio do Carmo, Sim. na Ponta Sim, da Praia, não sim. existe Era mais. referência também. Era né? referência. Agora é Exanc, ele é agora na certamente. faculdade. Mas aí na época do Carlos também, nos anos 90. Isso, é. Mas o técnico em química, e até por isso que o Edu e eu decidimos fazer um dos episódios sobre o técnico em química, porque ele é o início da jornada da carreira científica, né? A gente entendeu em várias conversas, quando a gente decidiu fazer o podcast, que o técnico em química é o início da jornada. Então eu fiz o Senai, o Senai Antônio Souza Noschese aqui em Santos, era mecânica geral. Eu adorava mecânica, achava que ia ser mecânico de Fórmula 1, que ia trocar aqueles pneus. Era o sonho. Era o sonho ser mecânico. E a Fórmula 1 era muito presente na minha infância. Só que aí você percebe que a mecânica não é aquilo que mostra na Fórmula 1. Aquilo é um outro. Uma outra realidade. Uma outra outro realidade. ramo, né? E eu via o meu pai trabalhando com técnico em química e o entusiasmo, que eu acho que é o que o Fernando falou ali. A gente se entusiasma pela ciência, a gente se entusiasma pelo conhecimento. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E aí fiz o técnico em química no Colégio do Carmo, depois conheci o Edu fazendo a graduação em engenharia química, e aí toda essa história começou aí. Mas é que nem você fala, tipo, eu acho que é a curiosidade que impulsiona a gente, né? Tipo, pô, como é que funciona? Cara, até onde vai, tá ligado? Eu quero seguir essa toca do coelho até... o porquê disso, Por quê? porquê daquilo. É, então. A curiosidade. Uma coisa que meu pai falava, que eu acho que era uma referência, que ele falava assim, tudo tem química. Aí fica uma coisa que é difícil de lutar verdade. contra isso. Tudo tem química. Mesmo. Não, e hoje a importância do técnico químico nas análises, na verificação dos produtos e nos controles de qualidade, né? Isso a gente... Qual é o nosso papel na sociedade, né? Sendo técnico químico, estando na base ali, executando atividades, que aquilo vai ser em prol da sociedade, né? Sim, Verificação, sim, né, de saúde, né? A parte biológica, tudo. Então, acho que isso é super importante. Eu acho que a pessoa que entra, ela tem que pensar dessa forma, né? Se ela for caminhar para esse lado, né? Porque a química, ela tem várias vertentes, né? E uma das vertentes está relacionada à parte de alimentos. Né? Então, qual é o cuidado, né? O que tem ali? O que aquilo pode causar de malefício, né? Como que a gente consegue
mensurar isso, né? Retirar do mercado, né? Isso é importante. É que, cara, 1 miligrama de uma substância errada... Exato. Acabou, né? Você vê o caso daquela cerveja Baker lá, né? Becker, não sei o nome direito, mas, cara, tinha um negocinho ali contaminado e que, infelizmente, vidas foram perdidas por causa disso, né? Exato. Rapaz, mas hoje eu vou te contar uma história sobre essa da cervejaria Baker. Eu participei um pouco da descoberta desse processo. Eu estava instalando uma máquina na Polícia Civil de Belo Horizonte na semana que o pessoal descobriu que era o que estava a contaminação que tinha feito na cervejaria. Mas eu te conto depois. Edu, fala pra gente aí agora. Eu sei que você tem uma pergunta importante para fazer para Regina. Com certeza. Pronto, vai começar. Você, além de professora de curso técnico, você é professora também de Química do ensino médio, né? Sim. E quais são os maiores desafios que você encontra na formação? Então, na verdade, são 2 perguntas. Na formação do profissional da Química e a segunda no ministrar aulas de Química para um público do ensino médio que muitas vezes não tem muito interesse. É muito complicado você falar Química. Quando eu comecei, eu fiz o curso técnico em Química. Pode falar o nome das escolas? Pode, Regina, não tem problema. Pode tudo. Eu comecei o curso técnico em Química no Ateneu Santista, que hoje eu trabalho lá, dando aula. E aí eu sempre, desde o curso técnico, o ensino médio, eu explico para eles o que é a Química. Então eu sempre falo que, quando eles não me conhecem, vou me apresentar, falo meu nome e falo qual é a minha matéria, é a melhor da escola. Aí eles ficam parados, assim, que matéria, né? Eu falo Química, aí eles começam a reclamar, principalmente ensino médio. Então, assim, eu falei, gente, Química, como o Barroca tinha falado, existe em tudo na vida. Para você gostar de mim, você tem que ter uma química. Se você gostar de uma outra pessoa, o que você come, o que você veste, o que você usa, tudo é química na vida. Então a gente tem que entender um pouquinho assim. Eu tento levar essa curiosidade para eles. Até um tempo atrás, era fácil de você ensinar a química com vontade para o ensino médio. Agora eles têm uma certa dificuldade. Então, vieram as tecnologias da vida para ajudar. Às vezes a gente usa essas tecnologias em sala de aula, mas ainda eles não querem. Eles querem coisas mais fáceis, mais... ultraprocessadas. Isso, coisas assim que já venha pronto. Eles só marcam X, eles querem isso. Eles não querem mais pensar em raciocinar. Eles só vão se dar conta no meio do 3º ano do ensino médio para frente. O vestibular, o Enem. Pode fazer uma revisão? Eu até posso, mas eu não consigo fazer milagres, né? Então, eu costumo falar que à noite, como é um pessoal que é o curso técnico, pessoal mais voltado para essa área, então é um lugar onde eu vou relaxar. Porque eu consigo falar a mesma língua, eles querem aprender, e aí você consegue ter uma noção realmente o que é química. Porque quando eu fui fazer química, eu tive dificuldade. Estudava num colégio do estado, não é por ser do estado, gente, que eu sempre estudei do estado, foi a melhor escola da minha vida. Isso é verdade. Mas eu tinha dificuldade com a matéria. Só que chegou uma hora que na nossa época, tinha que escolher profissão. Então o curso técnico era junto, eram 4 anos. E eu fui para o Ateneu, fiz o 1º ano lá de novo. E aí eu consegui, no final do ano, eu falei assim, o que você quer? Eu falei, eu quero química. Meu pai falou, pelo amor de Deus, meu pai trabalhou na Cosipa, na indústria, e eu queria trabalhar com ele na Cosipa, que eu achava lindo. Assim como o Barroca, no Dia das Crianças, a minha vontade era ir com meu pai para a indústria. Andava porque eu pegava o trenzinho, ônibus, né? montava árvore, você montava, era muito legal. E eu queria ir nessa área. Só que o primeiro estágio que eu consegui, para a mulher na época era muito mais difícil, foi escola, técnico de laboratório. Então, eu montava as soluções para os professores do ensino médio, que na época era colegial, no Lusíada, a trabalhar com eles. Então, fazia as soluções. E era muito legal, eu fiquei lá muito tempo. Só que aí eu comecei a ver que a indústria estava se distanciando. E eu comecei a ir para a área da saúde.
Da educação, desculpa. Aí eu fiz licenciatura, fiz o bacharelado, e fui tudo para essa área aí. Gostei mais. Então agora eu me sinto realizada. Mas no início eu queria fazer mecânica, não para trocar de carro de Fórmula 1, mas mecânica de carro. Meu pai na época falava que não. Eu falei, não, mecânica não é bom para você. Eu falei, tá bom, mas eu queria por quê? Porque eu queria trabalhar em indústria. Sim. E aí eu achei a química a minha vida. Tive minhas dificuldades, mas eu me reencontrei. Né? Então, eu tento passar essa noção para os alunos. A dificuldade que é você arranjar um emprego, a responsabilidade que você tem que ter na disciplina, que você tem que ter dentro de um laboratório, o que você tem que usar. Vocês têm que saber o risco, não só para você, mas para as pessoas que estão na sua volta. Então, isso eu costumo passar, não sei se passo bem, mas eu costumo passar sim. Passa otimamente bem. Eu costumo passar isso para os alunos, desde o ensino médio ao técnico, a responsabilidade, né? Mas eu ainda vejo um médio com muita dificuldade. Quando você fala química, eles sempre perguntam, mas tem muita conta? Não quero conta. Mas às vezes você não pode ir pelo que você tem de dificuldade, né? O fator transformador, né, você Regina? Tem que ver o fator transformador para os alunos e para a sociedade em geral, quando a gente fala de química, é justamente mostrar que tudo tem química e que a química, como você falou, né, as relações humanas, você depende de química, a alimentação, como o Fernando falou, a gente mostrar que a química está presente em tudo, né? Então não é só motivar. Eu costumo falar que um passar de pano numa casa para ajudar sua mãe e seu pai, sim, você precisa tomar cuidado do que você vai estar usando, o que você está misturando. Não é chegar lá simplesmente colocar tudo no balde, no algo e passar. Não. Você precisa. Porque a minha mãe tem essa mania de eu vou limpar. E aí uma vez eu falei, mãe, cuidado com o que tu vai usar. E cuidado com o que vai misturar. Exatamente. E ela ela passou mal, teve uma falta de ar, porque ela misturou o cloro, o vinagre e vários outros produtos que ela não conseguia, a gente não conseguia ficar dentro de casa, e ela passou mal. Quer dizer, é para limpar? Sim, é para limpar, mas você precisa saber o que tem, o que tem e vocês sabem que isso que a Regina tá falando, hoje você pega um frasco de produto de limpeza, tem lá o detox, tem lá um nome de um órgão com um telefone, porque as pessoas se intoxicam demais com esses produtos, e tem lá o órgão pra você ligar e ver o que vai fazer, né? Porque não é fácil. Aí eu brinco com a minha mãe que eu vou matricular ela no curso. Eu vou te matricular no curso. E se tu não tem o conhecimento, às vezes o fator desespero, às vezes piora a tua situação, né? Cara, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O desespero faz você piorar muito mais, você vai ficar mais doente, você vai misturar coisas piores. E ela falou uma coisa interessante do ensino médio, que hoje em dia eles não prestam atenção. Aí, a minha maior dificuldade, quando eu voltei a estudar, foi, cara, por que eu não prestei atenção na aula de química do ensino médio, tá ligado? Porque a minha maior dificuldade foi relembrar, porque quando você entra no curso técnico, a base você já tem que ter. E eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que esse cara tá falando, tá ligado? Eu chegava em casa, eu pesquisava, eu comecei a procurar livros de ensino médio pra ler, pra poder acompanhar. Eu não sei se ela sabe, mas muitas vezes antes de ir pra aula da Regina, até mesmo do Mário, eu estudava antes. Sim. Pegava a apostila e lia a apostila. Ele tem esse jeito até hoje. Eu lia, fantástico, né? Eu lia tudo correto, né? Pra poder saber o que eles estavam falando. Porque não adianta nada tu chegar lá, cara, o cara tá falando uma coisa e tu não entende. Tu vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Então, peraí, vou me inteirar. Até a Erika falava pra mim, por que eu não prestei atenção na aula do ensino médio? Eu falei, viu, essa é a importância. Porque quando eu entro no curso técnico, todo o primeiro ano, a turma nova, eu sempre converso com cada um. Então eu quero saber de onde eles vêm, de onde eles vieram, qual é o nome, tudo, a vida deles. Quanto tempo faz que não estuda, quanto tempo faz que está parado, se já estudou na área, por que quer química, por que não quer. Porque eu preciso conhecer meu público agora, né? Tá vindo uma geração. E até facilita para você atacar o alvo do problema, né? E aí a química depende de muitas ferramentas. Não é fácil, porque hoje a gente que ministra matérias de química, você depende de matérias de matemática, você depende da ciência do ensino fundamental. Então não é tão conhecimento em geral, né? Exatamente. Quando você desemboca no curso técnico em química, e aí todos nós estamos dentro dessa jornada, você desemboca com conhecimento básico. Exato. E
O técnico em química te prepara para o mercado de trabalho, como você falou, eu estou indo para o mercado de trabalho, a Regina pensou no mercado de trabalho, todos nós pensamos nesse mercado. E quando você chega no técnico em química, você tem que ter uma bagagem. E eu percebo que o pessoal do ensino médio não tem o que eu vou fazer. Eu vou estudar ensino médio e depois eu penso o que eu vou fazer. É que o ensino médio, ele te prepara para fazer o Enem, né? Ele só prepara você, conteudista, né? Conteudista para fazer um vestibular. E eu costumo falar para eles assim, que às vezes... Até ali, filho, dali em diante tu se vira. Eles vêm conversar comigo, professor, me dá uma ideia, o que eu posso fazer? Eu sempre falo para eles, tentar procurar, eu brinco assim... procurar tentar fazer um curso técnico na área que você quer, mas de preferência de química. Então eu sempre falo assim, eu falo, gente, o curso técnico te dá base para tudo. Procure qualquer curso técnico, mas de química é o melhor. Eles dão risada e tal, não sei o que, mas não tem eu penso jeito, o curso né? técnico, Regina, e aí também a audiência, o Carlos, Edu, eu acho que é importante o curso técnico para você ter um primeiro contato com a profissão. Sim, a base, para saber porque o que você vai, a sua vida inteira, todos nós aqui, com exceção do Fernando, que daqui a pouco estará nesse meio, vivemos da química. Exato. Estamos trabalhando com áreas diferentes do conhecimento da química, né? Porque também não é uma área fixa, a química é muito ampla. E aí você precisa ter ideia se é aquilo que você quer pro resto da sua vida. Porque você imagina, tem gente que não vai querer ficar o resto da vida na frente do cromatógrafo. Exato. Mas o que a gente entende é que muitas vezes a pessoa entra no ensino médio ainda muito imaturo. Né? Existe essa imaturidade, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que o mercado me sugere, principalmente agora com tudo que a gente tem essa tecnologia nas mãos, né? O que eu vou querer fazer, a pessoa olha muito, né? No computador, essa parte, né, tecnológica, e aí acaba ela não prestando atenção nas vertentes que podem acontecer dentro da possibilidade de profissão. E aí quando ela chega ali no final do ensino médio, que ela vai falar assim, poxa, o que eu quero, né? E aí ela pode observar, ou através de exemplos, né, a pessoa do lado, ou um professor para mim, uma das oportunidades que eu tive de fazer química é que eu gostava da matéria, né, eu queria fazer uma outra coisa, mas gostava, então aquilo me dava bem, por isso que eu fiz, senão não iria. Mas eu vejo que a gente precisa dar atenção para o jovem, principalmente nessa formação, para de alguma forma eles começarem a traçar uma carreira. Sim, e o primeiro passo é o técnico, né? Que é o primeiro passo que vai te dar ali uma condição, uma profissão, para você levar que você quer seguir. E levar nessa ideia, existe um consultor de empresa chamado Max Geringer, que ele foi consultor, ele teve um programa no Fantástico, né? Um bloco, e ele teve um episódio que eu sempre passei para os alunos de técnica em química falando justamente sobre a importância de se fazer o técnico, seja em qual área, e a facilidade com que você entra no mercado de trabalho. Sim, muito mais fácil. Quantas pessoas têm um nível superior e não conseguem adentrar. Inclusive, nós temos casos de alunos que fizeram química, engenharia química, voltaram para fazer técnico. Voltaram para fazer técnico. Né? Isso a Carol, né, que entrou junto comigo. Carol, o Ítalo do primeiro ano. O Ítalo, a Natália, fora os outros que saíram. Só que o Carlos falou uma coisa importante, né? A formação do professor, e até por isso que a gente teve assim, o prazer de ter a Regina aqui com a gente, a formação do professor para que ele seja o agente transformador na sociedade. Muito importante que o professor que está à frente daquele público, porque você falou, Carlos, né? Tem lá um menino com 14, 15 anos, que é o primeiro ano do ensino médio. Pitágoras para o menino e fala, e você não consegue mostrar a aplicação daquilo, Exato. Né? Não adianta só você colocar o conteúdo para ele e não mostrar como ele vai aplicar aquilo no dia a dia. E isso era muito que eu conversava com os professores na época que eu era o coordenador do curso, que a Regina entrou, e a gente conversava muito sobre o técnico em química. Nós temos que ser os agentes transformadores, mostrar para aquela garotada que a química não é só o que a gente vê no dia a dia. Ela é muito mais. Então a gente tem que motivar essa pessoa. Só que também não basta só motivar. Não basta só motivar. É verdade. Você tem que ser o agente transformador. Você tem que se inventar cada dia. Exatamente. Se você é professor, igual você recebeu a sua educação há 20 anos atrás, alguma coisa está errada. Sim. Você tem que mudar. Sim, porque os meninos, os meninos, né? A garotada que está chegando agora para as escolas, né? O Edu tem muito isso, tá dando aula para o primeiro e o segundo módulo, né? Sim.
A garotada que está chegando, ela está chegando com uma bagagem muito diferente. Então nós temos que ser professores diferentes. Sim. Nós temos que ensinar de uma forma diferente. E isso é no nosso trabalho também, Carlos, Edu. Quando você vai ministrar um treinamento para um cliente, ele tem uma bagagem. Você tem que assumir aquela bagagem e mostrar para ele uma forma diferente. Você tem que se inteirar. Exato. Ser professor não é uma coisa tão simples. Não. Em algum momento eu dei aula, né? Eu cheguei a dar aula e trabalhar também com química. Mas eu trabalhei numa escola de periferia. Era um outro público também, e a ideia do professor, ele tinha um papel também de psicólogo, né, em relação, né, de introdução, a gente faz um pouquinho de né, tudo agora. do vocacional, né, de pegar o jovem. Vou dar um exemplo, eu tinha um aluno, já tinha uma vivência, e ele fazia a prova, só que ele tinha, acho que problema, ele não conseguia escrever, ele tinha muita velocidade, TDAH, né, que chama, e ele tinha velocidade. Eu peguei a prova dele, eu tinha que chamar ele, porque eu entendia que ele sabia a matéria, só que ele não... Ele fazia o contrário. Ele escrevia, não dava para entender. E aí eu expliquei para ele, e ele era um ótimo aluno, eu expliquei para ele que ele tinha que melhorar isso, senão ele não entrava no mercado de trabalho. Eu cheguei para ele e falei assim, imagine eu pegar um laudo seu, com aquela letra, mostrar para um cliente, o cliente vai olhar, ele vai falar assim, foi feito de qualquer jeito, a minha análise, né, a minha composição. E se pegar uma letra linda, mas que a pessoa não fez de qualquer jeito, o cliente vai dar mais atenção para aquela lá. E eu expliquei para ele, falei assim, melhora a tua letra, vamos não sei o quê. Daqui a pouco passou umas aulas, ele me chamou, os alunos foram embora, ele me chamou e falou, professor, eu comprei um caderno de caligrafia, eu estou escrevendo, né, estou escrevendo devagar que nem o senhor falou, para escrever as coisas, tudo. E aí aí ele começou a fazer a prova, já tava as letras bonitas, ele foi melhorando. Bom, hoje ele trabalha, ele é técnico em química, não fez faculdade ainda, mas ele tá no mercado, então ele entrou. E aí uma vez eu encontrei com ele, ele falou isso, ele falou, pô, professor, acho que você foi um norte para mim, porque eu entendo que se eu apresentasse um currículo, né, uma ficha de jeito. Mas você falou uma coisa interessante, Carlos, o mercado de trabalho. Até o motivo da gente falar do técnico em química é porque a porta de entrada do mercado de trabalho, da indústria química, é o mercado é o técnico em química. Sim. E uma observação nisso que você está falando, de todos os técnicos propriamente dito, e das disciplinas, das ciências que são estudadas no ensino médio, o técnico em química é o mais procurado e o mais científico possível daquilo que se aprendeu, né? Sim, porque se você imaginar que a indústria de alimentos, a indústria química em si, a petroquímica, todas essas indústrias, você pega hoje, a gente brincou do caso da cerveja, brincou não, é uma realidade, o caso da cervejaria Baker, que era a Belo Horizontina, o nome da cerveja até, inclusive. Você tem um técnico em química assinando lá. Exato. Aquele alimento, aquela cerveja, o laudo, a qualidade do ar, a qualidade da água que a gente bebe. Sim. Hoje, as empresas, a Sabesp aqui em São Paulo, tem lá um técnico em química que está fazendo a qualidade da água. Então, é um mercado de trabalho gigantesco. E que o produto, né, complementando o que o Barroca falou, que o produto fora do mercado, ele pode quebrar uma cadeia. Né? Nós tivemos problema agora com o problema PET, né, com um produto que inclusive foi o mesmo produto da Belo Horizontina. Exatamente, polipropileno glicol, né, acho que é isso daí. E o que acontece? Eu tenho PET, né, e eu dava pro meu animalzinho agora aquilo. Você já pensa duas vezes. Eu já não dou. Porque eu já criei aquilo, por mais que não é a mesma companhia. Antes tu achava, isso é seguro, né? O clique, de alguma forma, eu acho que isso aconteceu geral. Eu acho que quem teve essa, né? Porque a gente que tem os filhos, né? Os nossos filhos de 4 patas, a gente se apega, e mesmo eu sendo químico, sabendo que aquele produto ele passa por um controle de qualidade, ele não é daquela empresa, eu não compro mais. Até eu trabalhar isso na minha cabeça. Sendo químico, né? Imagina a população geral. Não, e aí é uma responsabilidade muito grande que a gente passa para os alunos no técnico em química. Você constrói uma imagem, né, da sua profissão, você constrói toda uma história como técnico em química, e um ensaio mal feito, lembro. Uma produção que saiu mal feita e aconteceu de algum animal ter algum problema, pronto, você destrói toda a reputação de uma empresa, de um profissional. É um castelo de cartas, né? Exato. Ou tal negócio, a folha manchada. Você sempre vai olhar a mancha na folha, nunca vai ver que tem tanto espaço branco em volta. E é engraçado, Fernando, que você falou que é o mesmo erro, né? A gente começou a nossa conversa com o caso da Belo Horizontina, e a gente deságua agora em 2022 com o caso dos petiscos PETs com o mesmo produto. Outro detalhe desse que a gente vê um laudo de um químico foi quando nós
nosso querido Paulo Maluf, Uhum. era prefeito de São Paulo, e ele resolveu construir aquele Singapura, e aí eles, para aproveitarem o cimento, a argamassa, eles resolveram colocar mais gesso naquilo lá. Isso foi enviado para o laboratório para fazer testes e tal, e certificaram o produto num laboratório, só que a primeira construção desabou. Não. Isso daí foi por conta da característica da mistura da argamassa, que material. colocaram mais gesso no do Rio que... também, né? No É, Rio, No Rio do exatamente. Sérgio Naia, lá, aquele... Esse Naquele foi da areia de Isso, praia. da areia de Areia de praia. praia. Areia de praia. Então isso tudo passou por um controle de qualidade onde um profissional acabou cometendo Falhando. um erro Sim. analítico. Aconteceu um caso parecido de um produto no minério que precisava fazer uma análise de umidade, né? Então tem que ter X quantidade de umidade, porque senão a pessoa não está comprando minério, está comprando água. E aí a pessoa foi lá e falou assim, tem X% de umidade. Então quando a pessoa vendeu um produto em dólar, né? Sim. E depois descobriu que não era essa umidade, que foi um erro de cálculo. E aí? E aí você vê o prejuízo, porque a gente não está falando de uma rocha, né? A gente está falando de um navio. Cadê o 60 Procon da mil Química? toneladas, Panamax ali. E aí, como que fica? Né? E a responsabilidade está na mão, muitas vezes, de uma pessoa que está fazendo uma análise até considerada simples. Né? O Paulo sabe disso, né? Uma análise de umidade, simples, gravimetria. E muitas vezes houve um erro e esse erro não foi percebido. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né, principalmente quando a gente entra no laboratório, né, a responsabilidade muito grande, e até a preocupação com a parte de segurança, né, que a gente fala muito de química, a segurança ela está intrínseca aí, porque muitas vezes o profissional o recém-profissional, ele muitas vezes ele vê muito produto e ele muitas vezes quer misturar, ou aquelas cores chamam a atenção. Então o cuidado que a gente tem no ensino médio e no ensino técnico principalmente é mostrar casos de acidentes, mostrar situações já que podem aconteceram reais, vários né? acidentes em escolas do ensino médio, Sim, laboratório, por descuido, por estar assim, lotado o laboratório e uma pessoa só tomando conta. Exato. Então, algumas escolas tiveram... Isso é bem importante. Eu e o Edu, a gente acidente. discutiu bastante isso sobre o técnico em química, né? Até uma das perguntas que os pais que estão ouvindo a gente, que pensam em colocar os filhos ou incentivar os filhos a fazer o curso técnico em química, né? A preocupação, porque lá a gente tem segurança, né? O Edu, quando entra no laboratório para dar uma aula, a Regina ou eu, esses alunos, a gente tem um suporte, né? Tem um técnico de laboratório mais o professor. Foi legal tu tocar nisso, porque essa semana, na quarta-feira, na sala do Fernando mesmo, uma das alunas lá estava falando que ela gosta de química, ela está fazendo química, mas os pais não aconselham ela a continuar nessa área, porque é uma área perigosa. Isso é um mito, né? Né? É um mito. E ela quer, e ela gosta. Ela falou, e agora assim? E eu não sei o que eu vou fazer, ela gosta. Então, assim... Perigoso é não ter o conhecimento. Exatamente. Né? Na realidade, o que salva a gente é ter o conhecimento. É o conhecimento, né? O que deixa de ser exatamente. perigoso é quando você conhece. Quando você conhece, deixa de ser perigoso. Quando você tem a É que nem responsabilidade meu de avô conhecimento. dizia, acidente não acontece, é provocado, né? Sim, sim. Então você Exatamente. cria margem para acontecer o aquilo. Carlos e o Edu trabalharam nessa área, o Carlos ainda trabalha. Teve um acidente no Líbano, não sei se vocês lembram, acho que foi Lembro. E não teve mistura. Não. O produto explodiu, simplesmente. Autoignição. Nitrato de alta-ignição. Sim, Nitrato sim. de Destruiu amônio. o porto. Foi o de Beirute, né? Beirute. Nossa, e Foi. a explosão, cara, Não, e pra deixar, impressionante. E para deixar claro, né, para a parte química, que nem do mito do acidente, eu trabalho há muitos anos, né, nessa empresa, né, que eu estou agora, e poucos foram os casos de acidente, poucos foram. Então, assim, no modo geral, pela quantidade de serviço, é muito baixo. Então, eu entendo que o acidente ele pode ocorrer, um acidente de carro, né, uma vizinha lá que o carro bateu, né, pegou um cruzamento. Então, não existe o risco não existe. O acidente também pode ser até dentro da nossa casa. Exatamente. Por quê? Porque existe uma preocupação tanto dos professores com relação a isso, né? É uma preocupação geral entre os professores. Nas empresas existe a parte de segurança, né? Que tem os EPIs para sendo utilizado. A gente trabalha num grupo, né? Então sempre um tá olhando o outro, né? O que o outro tá fazendo, né? Tem uma matéria, viu, Opa, Carlos? pera aí, Dentro do curso técnico em química, Certo. como nós somos professores desse curso, tem uma matéria que trata só de segurança de laboratório. Perfeito. Segurança do Sim. trabalho, né? A gente não Sim, fala trabalho. só de laboratório, mas Perfeito. tem uma matéria só para isso. E aí é legal você incentivar o jovem a estudar, porque aí ele vai prevenir o acidente Sim. com o conhecimento. Exato. Desculpa. Não, imagina. E falando sobre essa formação,
Eu queria perguntar para você, Carlos, né, de que forma que o curso técnico preparou você para esse mercado de trabalho? Sim, o curso técnico foi assim, para mim foi muito importante, né, porque a gente aprendeu várias coisas, né, dentro da nossa profissão. A primeira é o olhar crítico, né, o senso crítico em relação àquilo que você está fazendo. É você buscar sempre a informação. Então a gente sempre está buscando informação, correndo, verificando o que a gente pode melhorar no nosso dia. E com isso a nossa profissão ela migra, né? Ela vai. E aí, de alguma forma, dentro da carreira, isso é importante para todos. Ter esse senso crítico e fazer o diferente. Tá? Dentro da profissão, é você fazer o diferente. O que é o diferente? É você fazer mais do que aquilo que muitas vezes a tua empresa ela queira. Porque aí você vai aguçar conhecimento e você vai melhorar toda o teu crescimento dentro, a tua jornada dentro da área química, né? Em qualquer questão da vida, sempre você vai chegar num beco sem saída, às vezes, entendeu? Aí se você tiver a ferramenta certa pra ter a curiosidade de saber o que tem do outro lado do muro, cara, isso te impulsiona e você vai, entendeu? Exato, é isso que a gente quer. Eu vejo que assim, eu tô numa transição, daqui a pouco eu estou parando, né, nessa área de química, mas eu sou muito assim, incentivador do jovem vir, né, e eu meio que paizão, assim, do pessoal mais novo da empresa. Não, e o jovem ter essa parceria com os mais velhos. Exato. Até a ideia, quando a gente quis fazer o podcast Ratos de Laboratório, era justamente mesclar isso. Trazer a experiência do Edu e a minha dos laboratórios, do ensino, para que a sociedade entenda que não basta também, é o que você está falando, Carlos, não basta você sair do mercado de trabalho se você não transferir todo o seu conhecimento. Morrer em você, né? Exatamente, Exato. A gente não ganhou. A sociedade ganha quando pessoas que nem o Carlos, quando pessoas que nem eu, Edu, a Regina, transferem o conhecimento para a sociedade. A ideia da gente trazer você, Carlos, a Regina e principalmente o Fernando, é a gente mostrar que o conhecimento ele tem que passar por tudo isso. Exatamente. Né? As pessoas que têm tantos anos dentro de um laboratório como você, eu, Edu, a Regina, nós temos que transferir isso para a sociedade. É uma troca. A sociedade investiu na gente em um determinado momento. Sim. Agora tá na hora de eu devolver. Exatamente, a escola pública. Né? A Regina fez uma defesa interessante da escola pública. Eu estudei na escola pública. Também. O Edu estudou na escola pública, em faculdade pública. Também. Então o que acontece? A gente precisa devolver isso para a sociedade de alguma forma. Exato. E esse compartilhamento com o jovem é muito importante. Essa consciência que a gente tem enquanto profissionais aqui, enquanto ratos do laboratório, de transferir pro colega, né? Pro menino que está entrando, pra menina que está entrando. E cada vez mais, viu, Regina, eu acho importante. Cada vez mais a gente tem as mulheres, as meninas entrando nesse mercado. Sim, quanto mais. Isso é muito importante. E eu percebi isso porque eu tive que trancar, né, um semestre por causa da doença da minha mãe, né? Tipo, cuidar dela, enfim. E no primeiro, quando eu entrei, a sala tinha, acho que três mulheres, né? Eu acho que uma saiu, ficaram duas. Aí eu tranquei, voltei no outro módulo, agora já são 4 ou 5, né? E tá cada vez mais crescendo. Eu vejo o pessoal, eu tô no segundo, eu vejo o pessoal do primeiro, é quase 50-50 ali. E no mercado de trabalho, Fernando, é importante. Quando eu visito muitos laboratórios pelo Brasil e na América do Sul. No mercado de trabalho você encontra dentro dos laboratórios hoje 70-30. Sim. Nós temos bastante mulheres no mercado de trabalho. O cargo de responsabilidade de mulheres, isso é muito bom, tá crescendo. Isso é uma coisa interessante, tá ampliando aí a atuação do profissional da química na área operacional. Sim, exato. Antes era muito mais difícil. Era muito restrito. A maioria era homem. Quando eu entrei, eram 2 mulheres. Eram poucas, né? No passado era... Mas antigamente eu acho que era mais agressivo. Por causa da indústria. Antigamente o nosso mercado maior, o mercado principal era a indústria. A indústria ela não enxergava, ela enxergava a mulher para trabalhar na parte de secretaria, na parte de administração. Peão aí homem, joga na área e roda. Aí quando eles perceberam. Agora E quando eles perceberam que a mulher ela tem o senso crítico, que a mulher é um ser diferenciado, parabéns aí para as mulheres, eu sou um defensor das mulheres, ela tem um senso crítico em relação àquilo que ela faz. Então, na minha empresa, tem acho que 70-30 hoje, né, de mulheres. Eu participei de algumas auditorias em usinas de açúcar, praticamente 95% do quadro é mulher também. Né, aquele cuidado, né? Aquele cuidado. Olha, é interessante. Meninas que estão ouvindo esse programa, né? O pessoal do ensino médio, o pessoal que está aí pensando em ter uma profissão, venham para esse mercado trabalhar, façam técnico em química, venham para o mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que vai receber vocês muito bem. Química é vida, gente. Não, e isso é interessante,
porque no passado, realmente, Carlos, você colocou, o Edu tem a gente tem uma experiência muito grande nas nossas conversas. O passado, o mercado, ele realmente bloqueava a mulher desse mercado. Eu tive dificuldade. Não, eu não tinha no laboratório que trabalhava com mulher. Eu fiz estágio na Antártica. Na Barroca, era o que problema... era no Senador Feijó. Era o problema ali, né? dos produtos químicos, sim, né? sim. O que isso podia causar? Teratogenia, né? Teratogênicos, sim. né? A mulher vai engravidar, e aí Isso, ela... essa era a preocupação. Total desconhecimento. E antigamente não tinha tanto EPIs quanto hoje. Eu acho que até o professor Léo, do laboratório, falava que pipetava usando a sucção da boca, né? Não tinha pera. Mas isso aí é na época do Léo, que o Léo... Eu não peguei essa Olha ele lá, Voisier, Mas é um mercado que a gente precisa falar, é um mercado que absorve muito bem. Totalmente seguro. Não tá nascendo nenhum ETzinho, nem nada disso. As mulheres entram no mercado. Quando há um momento de gravidez... Eu tenho um filho, mas não é ET, gente. Ele é um filho normal. E a maioria das mulheres vão fazer um trabalho mais de bastidor. Então acontece essa preocupação hoje. As empresas, se tem um produto um pouco mais agressivo hoje, elas resguardam essas mulheres. E se tem a exposição, né, Carlos? Porque às vezes nem tem a exposição. Nem tem. Mas é um mercado, eu gosto de falar, eu acho que a gente precisa falar isso. É um mercado que não tem restrição ao público feminino. Eu acho que alguma. As meninas devem cada vez mais no ensino médio tentar escolher essa área científica, porque é uma área que está muito aberta para elas. Está em ascensão. Tá ascensão. E tem empresas que dão preferência para mulher na área de laboratório. Sim, a Natura é uma delas. A Natura, quando eu vou na Natura, não tem homem no laboratório. O laboratório da área de cosmetologia, eu tive a oportunidade de conhecer a Natura, a Boticário, a L'acqua di Fiori, entre outras, e praticamente o quadro é feminino. Eu entro em farmacêutica hoje, não vou falar o nome das farmacêuticas, mas muitos dos medicamentos que a gente consome hoje, que foram meus clientes ou são meus clientes, eu entro lá, a grande maioria são mulheres dentro do laboratório. São mulheres. Então é muito importante o mercado. Que tem no Santa Cecília, maioria de mulheres. Isso a área está crescendo, né? A cara da indústria está crescendo. Falando justamente sobre isso, Regina, você indicaria, agora pensando na verdade na juventude, para o aluno, para a aluna que está fazendo o curso do ensino médio, lá aos 16 anos, né, a fazer o curso técnico em Química? Indico, sempre eu falo, como eu tinha falado antes, qualquer curso técnico é muito bom. Mas assim, a Química está crescendo, e a intenção, eu sempre falo para eles, porque eles perguntam para mim, por que eu entrei nessa área? Por que eu escolhi Química? Nossa, essa matéria é tão difícil. Por que você escolheu Química? Na verdade, eu não escolhi, caiu. E a minha vida foi se arrumando desse jeito, né? Eu acho que eu escolhi no momento a escola certa, no momento certo, a aula certa. E entendi. Quando eu aprendi a estudar direito, a acompanhar, como o Fernando fala, em casa, é um trabalho de formiguinha. Então, cada dia eu estudava um conteúdo novo, cada dia era uma coisa nova quando eu estava no ensino médio, eu passo isso para elas. Então, assim, não tenho medo do curso técnico, não tenha medo do Química, mas eu não sei nada, você vai aprender. Porque muitos, né? Exatamente, porque muitos que estão... O técnico, assim, ele te dá passo a passo. Como você vai pipetar, como você vai fazer solução, como você vai calcular... Tudo é uma preparação. Eu entrei para a faculdade no curso é melhor. Sem saber nada de química. Eu não sabia que era o cloreto de sódio. Para mim era algo de outro mundo. Então, eu brinco com elas porque, assim, vou contar resumidinho a minha história, que eu ainda brinco assim. Eu falei, gente, se vocês quiserem casar, faz técnico em Química. Porque eu conheci meu marido no técnico. Né? Os padrinhos meus de casamento são técnicos e do meu filho também são. São padrinhos diferentes, né? Mas são técnicos em Química. Eu falei, Química é vida. Então eles dão risada e tudo. Fizeram a solução assim, juntos, né? Por isso que você tinha que ser a nossa convidada aqui nesse... Olha quantas químicas. Meu filho não quis essa área, quis a área da música, mas não tem problema. Mas assim, tive a oportunidade de dar aula para ele também. E assim, eu sempre recomendo o curso técnico. E a área da música, né? Tem muita química, porque a corda que é feito o violão, a madeira, o tratamento, ali tá sempre... Eu falo pra ele, não adianta fugir. Química é vida, não tem tá jeito. Em tudo. Fernando, a gente queria aproveitar e falar, né, como que você enxerga os desafios aí para essa sua carreira que tá se iniciando. Tá iniciando.
Cara, é que nem eu falo, tipo, eu me descobri na química. Antes eu trabalhava no departamento de logística, né? E quando eu fui questionado, falou, pô, qual que é a sua profissão? Eu não sabia dizer a minha profissão, não sabia dizer o que eu fazia. Agora não, agora eu tô estudando para ser químico e pela experiência que eu recebo de professores, de tudo mais, cara, e eu também me apaixonei por essa área porque eles dão esses depoimentos, esses do dia a dia tão apaixonados, né, porque a química para eles é tudo, para mim eu espero que seja também, e tá sendo. E eu espero logo já estar no mercado de trabalho e trabalhar com isso, pra mim vai ser algo, tipo, é como uma calça do tesouro, cara. Quanto tem de minério em tal amostra, sabe? É algo que te intriga, é algo que tu quer saber também, é algo que te impulsiona a seguir, entendeu? Eu recomendo. Olha, não é puxando o saco do Fernando, porque ele tá aqui do meu lado, mas ele passou por uma situação esse ano difícil. Foi. Foi assaltado e ele perdeu Também. tudo, caderno, apostila, tudo. E ele conseguiu correr atrás, Cara, pegou com o dinheiro tal, que eu com tinha, eu dinheiro, comprei um caderno, e um foi lápis e uma levando. caneta Só e que a fui. preocupação dele maior era quando ele no dia seguinte, gente, ele foi assaltado à noite, no dia seguinte, ele conversou com a nossa coordenadora, a Larissa conversou comigo, As minhas eu tô anotações. sem apostila, eu tô sem anotação, eu perdi meu caderno, o que Não, eu levaram faço? carteira, levaram celular. Levaram Vamos torcer, tudo. Fernando, para que o ladrão se... Faça química, faça né, química, Ladrão? exatamente. Devolva o caderno, né? Viu? Possa mudar a história de Não, vida. a única, A gente coisa, conseguiu- a única coisa que eu pedi foi o caderno. Falei, pô, cara, só me dá o caderno que eu tenho as anotações, cara, só quero isso. Aí o outro que tava do lado falando, não deixa ele pegar nada. Eu falei, pô, isso aí já era. Mas ele deu uma volta por cima. Até a menina né? falou, pô, mas levaram teu celular. Cara, eu queria o meu caderno. Mas assim, o jeito dele correr atrás de estudar, de anotar Nossa, tinha tudo que a muita gente coisa fala, né? Nossa, anotada lá. olha, parece que a gente tá falando aqui há 5 minutos, né? Nós já estamos quase estourando o tempo do programa. Meu Deus. Eu preciso falar dos nossos apoiadores, né? Hoje, nos dias atuais, a gente não faz nada no mundo sem apoiador, sem ajuda, né? Como o Fernando estava falando, o Carlos sabe bem disso, a Regina. Vocês hoje são nossos apoiadores por estarem aqui presentes. E a gente precisa também falar muito da Secom, que é quem dá o suporte pra gente em toda a parte de comunicação, toda essa parte que vocês estão vendo de produção. Então, o Ricardo, a Ana, o pessoal da Secom dá um suporte muito grande pra gente. Vocês perceberam aqui que tem uma estrutura até acima do que você imaginava para um programa de rádio, né, que seria um podcast. Então, a gente tem uma estrutura como se fosse um programa, sei lá, da Globo News. A gente se sente trabalhando Isso nesse... é importante. Isso que eu ia falar, me senti Então é importante falar do suporte que a Secom dá pra gente nesse nosso trabalho. Nós temos a Quintec Soluções Analíticas, né, que é a empresa que eu trabalho, que é a empresa que faz manutenção, faz fornecimento de conhecimento na área de espectrometria. E temos também o nosso Training Lab, né? Porque é muito importante nos dias atuais, né? Aí o Carlos, a Regina sabem disso, o Fernando vai perceber isso quando entrar no mercado de trabalho, que os profissionais no laboratório, a gente tem uma formação técnica, tem a formação da graduação, até pós-graduação, mas a gente sempre tem que se manter atualizado. E não tem como se manter atualizado se a gente não fizer os pequenos cursos, né? Fazer cursos de curta duração, cursos, por exemplo, uma pessoa que nem o Carlos, que está há muitos anos no mercado de trabalho, ele pode passar a experiência dele num mini curso, num curso de formação ali, um pequeno curso que o Training Lab vai disponibilizar a partir de 2023. Legal. Vocês vão encontrar lá no site do Ratos de Laboratório, é www.ratosdelaboratório.com.br. Lá tem a área do Training Lab. Em 2023 nós já temos lá vários cursos. Esses cursos eles vão ser disponibilizados de várias formas, né? Você tem o curso online, você vai ter o curso presencial lá na escola onde a gente ministra a aula, ou o curso dentro da empresa. Então a gente lá, o pessoal do Training Lab, o Edu, eu, o pessoal da equipe lá da Quintec também, vai levar esses cursos para as empresas, para levar para os profissionais da química. Isso é importantíssimo, porque hoje, como o Carlos falou no começo, as diversas vertentes da química não são passadas quando você está estudando. Ela te dá a base e posteriormente você vai ter Segue que um se caminho. qualificar.
Então, os cursos que a Training Lab vai oferecer vão permitir que você, inclusive químico, que trabalha numa área, queira mudar e ir para um outro segmento, até dentro da empresa. Edu, você não aprendeu cromatografia no curso técnico em química. Certamente. Eu não aprendi espectrometria ótica no técnico em química. A gente teve as bases, né? Então tá dentro da mufla, ainda tá dentro da mufla, a mufla tá quentinha, aguardem. Vai sair da mufla agora em 2023, provavelmente em janeiro a gente Se vocês já quiserem saber o que é mufla, venha fazer o técnico em química. Venha fazer o técnico em química. Muito bom, muito bom. E agora a gente parte pro encerramento do nosso programa falando dos heróis, né? O Heroes da Química, exatamente. Hoje, nesse episódio, a nossa homenageada não podia ser ela. Deixar de ser ela. Falamos muito das mulheres, Falamos muito das mulheres e nós vamos falar de Marie Curie. Marie Curie, talvez seja, inclusive ela foi apontada como o maior ícone científico que existiu em toda a história da ciência. Ela teve a oportunidade, assim como o nosso Carl Linus Pauling, que nós falamos no primeiro episódio, ela também ganhou 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas, né? O Linus Pauling ganhou em Química e o da Paz, Marie Curie ganhou no de Química e no de Física. Ela ganhou o prêmio Nobel em 1904, o prêmio de Química, de Física, e posteriormente ela ganhou em 1911 o prêmio Nobel de Física. Então foi uma pessoa que, sem ela, os estudos que ela fez da radioatividade, da aplicabilidade, inclusive a gente estava falando de segurança. Urânio, né? Da aplicação exatamente, do óxido de urânio. Do óxido de urânio. O rádio, né? O rádio. O rádio, Ela descobriu 2 novos elementos químicos. E tem uma foto clássica que ela tá no meio de um monte de cientistas, só ela de mulher, né? Só ela de Ela mulher. foi... Sim, os grandes fodida, da vamos ciência, falar a verdade. O grande Mas cientista ela da ciência tem é ela, filme tava no sobre meio. ela que é sensacional. Já está disponibilizado aí nos canais de séries aí. Vale a pena assistir. Vale a pena, é sensacional. No Conta a filme, vida eu dela assisti, no mesma. filme retrata muito essa discriminação só por Sim, ela ser mulher. Sim. Tanto E foi no através recebimento do do marido prêmio, que ela conseguiu os prêmios. no recebimento do prêmio, Mas o é marido que foi, sensacional. porque E não queriam engraçado, deixar o marido ela. dela não morreu por conta da radioatividade, né? Não. Morreu atropelado. Em pleno início do século XX, ele morreu atropelado por conta de uma carruagem, né? Aqui nós que somos de Santos, a gente tem muitas edificações antigas aqui, vê que a maior parte delas, a porta da casa terminava na calçada. Sim. E lá isso é um estilo europeu, e ele foi sair de casa, na hora que ele foi pisar o pé para fora, passou uma carruagem, e ele foi atropelado, uma carruagem com 12 cavalos, aí acabou passando em cima do cara. Foi muito triste, né? Mas, enfim, é isso. Ela teve que também administrar essa perda de que também era cientista, né? Mas Marie Curie, um beijo pra você. Você é um exemplo. Um exemplo para todos nós. É isso daí, né, Barroca? Não, é um prazer a gente poder falar de Marie Curie, porque eu trabalhei na Companhia Siderúrgica Paulista, né, e a gente estava fazendo lá um desenvolvimento do aço para o submarino nuclear brasileiro. Essa história é fantástica, por favor, compartilhe com a gente. Não, começou uma pesquisa na época para que se fosse desenvolvido o submarino nuclear brasileiro, uma história longa, e como a Companhia Siderúrgica a Paulista era uma companhia estatal, foi proposto para o nosso departamento de pesquisa começar a pensar em desenvolver. Acabou que não deu certo, mas a gente imaginava, né? Como seria fazer o aço para o submarino nuclear brasileiro. E depois de uns anos, eu saí da Companhia Siderúrgica Paulista, fui trabalhar em outra empresa e fui visitar o centro de desenvolvimento desse submarino nuclear em Sorocaba, onde eles trabalham com os aceleradores, eles trabalham com toda aquela parte de energia nuclear para fazer o submarino nuclear. Então eu estava lá garoto, como o Fernando imagina, e eu imagino, torço para que vai dar certo. A parte da química que eu mais gosto é a parte da... Então você imagina que eu trabalhava na siderúrgica pensando em fazer, acabamos não fazendo. Eu tive a oportunidade de conhecer Angra 1. Angra 1, eu já estive em Angra 1, Angra 2, estive na Indústrias Nucleares Brasileiras em Resende, onde a gente faz o combustível. A estrutura delas. Então, assim, a gente ainda, como Brasil, a gente ainda não está dando a devida importância para a energia nuclear, né? Eu tive professores na faculdade que falavam muito nisso. E aí tem gente que é contra, por falta de conhecimento. Não, tem aquele extremamente ambientalmente correto nos dias de hoje. E tem o mito que é tipo, é super perigoso.
Entendeu? Mas Hoje a em gente precisa dia... desenvolver mais aqui. Precisamos falar mais disso, teremos mais programas Outros para falar temas, disso, provavelmente todos vão votar. Bom, eu queria agradecer, agora a gente parte para o encerramento, depois de encerrar com a Marie Curie, né, é um prazer poder falar dela. Eu acho muito importante a participação de vocês, eu queria agradecer o Carlos, a Regina, vocês foram maravilhosos. Fernando, a tua colaboração, quando a gente te convidou, o objetivo é justamente motivar o pessoal que está entrando no mercado de trabalho para ver que é possível. Sem dúvida. Eu tô mudando de área, cara. Eu tô com 30 anos, comecei do zero, entrei no curso sem saber o que era cloreto de sódio e hoje já tô aqui apaixonado pela química. E é muito importante, o Carlos falou, Edu, a gente tem que se transformar. Quando o bichinho da química morde, não tem jeito, né? É verdade. Na natureza... Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já. Isso aí. Antoine do Lavoisier, o pai da química. Então a gente encerra agradecendo vocês, muito obrigado pela presença e vamos lá, vamos quimicar. Até a próxima, gente. Até a próxima, obrigado. Pessoal de casa, visite-nos no ratosdelaboratorio.com.br. Agradeço mais a presença e a audiência de vocês, nos permitindo, nos presenteando com toda a audiência. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.